vocês? E aí vamos para mais uma aula de português? Hoje a aula vai ser na nossa apostila, certo? Na página 74. A gente vai fazer uma análise sobre a separação das sílabas, tá? Então a gente já sabe que dentro de uma palavra, elas são divididas em vários pedacinhos que são chamados de sílabas, certo? Essas sílabas, elas são separadas sempre da mesma maneira. Só que, às vezes, a gente pode separar ela de algumas outras maneiras, principalmente quando a gente, por exemplo, não cabe mais em uma linha, que a gente tem que ir para a linha de baixo, tá? E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Vamos lá, então? Preparados? Então, ali no número 1, ó, na fábula a seguir, estão faltando algumas palavras de algumas linhas, tá? Elas serão ditadas pelo professor e você deve escrevê-las em dois pedaços, tá? Uma parte na linha de cima e outra parte na linha de baixo, tá? É um desafio e tanto. Então, agora não tem problema se vocês errarem, certo? Então, a prof vai ditar as palavras para vocês, a prof colocou aqui no próximo slide, tá? E aí, cada palavrinha vocês vão colocar em um pedaço. Lembrando, a palavra deve ser dividida em duas partes. Uma vai ficar em cima e a outra vai ficar embaixo, tá bom? Ok? Por exemplo, assim, ó, se fosse a palavra caneca, e aí uma parte ficava em cima e a outra embaixo. Poderia ser, por exemplo, caneca embaixo ou caneca embaixo, tá? Então, a separação ela pode acontecer dessas duas maneiras. Então, vamos lá? A fábula é o cão e a carne. As palavras que vocês vão ter que colocar ali são carne, imagem, pedaço e como. Então, agora a prof vai ler a fábula para vocês e eu vou falar palavra por palavra. Combinado? Então, vamos lá. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Então, a palavra carne, vocês vão ter que separar ela em dois pedaços. Um para ficar em cima, ali naquela parte, e outro embaixo. Então, a palavra é carne. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Então, a segunda palavra é imagem. Então, imagem também tem que separar em duas sílabas. Pensando que havia na água um novo pedaço. Então, a terceira palavra é pedaço de carne. Soltou o pedaço que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem. Então, a quarta palavrinha é como. E o cão que queria os dois ficou sem nenhum, certo? Então, a primeira palavra é carne, a segunda palavra é imagem, a terceira palavra é pedaço e a quarta e última palavra é como, ok? Então, olha só, por que a gente fez essa atividade? A gente sabe que as palavras elas são separadas em sílabas, tá? E elas têm que ser separadas corretamente. Porém, às vezes, quando a gente vai escrever, não cabe mais na linha. E a gente tem que separar a palavra de uma forma com que a gente entenda, mas que tem algumas sílabas que não podem ficar separadas. Por exemplo, se a gente for separar em duas a palavra picadeiro, ó, picadeiro ou picadeiro ou ainda picadeiro. Por exemplo, eu não poderia separar a palavra picadeiro assim, ó, picade e aí embaixo iro. O i ele tem que ficar lá junto com o dei, certo? Por exemplo, malabarista, malabarista ou
malabarista. Ou ainda, malabarista. Ou ainda, malabarista. Por exemplo, eu não poderia separar assim, ó, malabari e o está embaixo. S não poderia ficar junto com o T e o A, tá? Quando a gente separa para colocar um pouquinho numa linha e a outra na outra linha. Por exemplo, espetáculo. Espetáculo. Ou espetáculo. Ou ainda espetáculo. Ou ainda espetáculo. Certo? E o circo eu só posso de uma única maneira. Eu não posso colocar o circo embaixo. Não, porque o R ele é da sílaba do cir. Certo? Então, a gente tem algumas regras para colocar as palavrinhas assim. Então, agora que vocês já fizeram a atividade para colocar as palavrinhas que faltavam, vamos corrigir para ver como vocês fizeram? Algumas palavras têm duas opções para a gente separar. Então, vamos lá? Quem aí de casa fez será certinho? Então, o cão e a carne, né? Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Então, a palavra carne eu só posso separar de uma única maneira, que é o carne. E aí, quem aí de casa acertou? Será que o Miguel acertou? E a palavra imagem? A palavra imagem eu posso ter duas maneiras de separá-la em dois pedaços. Por exemplo, imagem no outro lado ou imagem, certo? E aí, quem aí de casa fez será qual das opções? Porque a gente tem essas duas opções. Será que a Laurinha fez? E a palavra pedaço? Eu também tenho duas opções, ó. Pedaço ou pedaço, certo? E a palavra como, eu não tenho opções, é só uma opção que eu tenho, que é como, certo? Eu não posso deixar as minhas vogais sozinhas e nem as minhas consoantes, ok? E aí, corrigiram? Façam com calma, observem para ver o que vocês erraram nessa atividade, tá? Lembrando que a separação da sílaba, ela tem que ser correta, independente seja, né, a separação correta de todas as sílabas ou em duas partes, tá? Agora, na atividade 2 é o seguinte, na página 75. Na atividade anterior, você percebeu que quando, né, nós estamos escrevendo uma palavra, ela não cabe inteira no final da linha, nós podemos dividi-la e continuar escrevendo na linha de baixo, certo? Mas será que a gente pode separar a palavra em qualquer lugar? Que foi o que a prof falou agora, não dá para separar em qualquer lugar. Então, aqui a gente vai fazer outro desafio. Quantas maneiras diferentes será que você é capaz de separar as palavras aqui embaixo em duas partes? Duas partes. Por exemplo, tartaruga. Tartaruga. Separa em duas. Por exemplo, ratinho. Ratinho. Lebre. Lebre. Será que lebre eu posso separar mais que uma vez? E lagartixa, ó. Lagartixa. Ou posso separar o começo ou o meio. Então, tem várias maneiras para separar, certo? Então, por exemplo, eu só quero que vocês observem, por exemplo, a palavra lebre. Será que lebre eu consigo separar mais que uma vez, em duas? Eu acho que não. Então, vamos fazer, é um desafio bem legal, tá? Nem todas tem, né? Dá para separar muitas, só algumas. Então, façam, aí deem uma pausa para a gente corrigir. Combinado? E aí, já fizeram? Então, vamos corrigir? Ó, a prof separou algumas assim. Então, vamos lá, eu quero saber quem aí de casa fez assim parecido com a prof. Por exemplo, tartaruga. Taruga. Ou tartaruga. Ou ainda tartaruga. E aí, conseguiram? Manu conseguiu, Rafa, Valentina. E o ratinho? Ratinho ou ratinho, certo?
E aí, conseguiram aí em casa? Miguel conseguiu, Henrique também. E a lebre eu só posso separar de uma maneira, eu não consigo separar a lebre de duas maneiras, tá? Então a lebre ficou somente lebre. E a lagartixa, vamos ver? Ó, lagartixa ou ainda lagartixa. Tá vendo a posição que o R ficou? O R não pode ficar com o tixa, porque olha só quando a gente separa. Lagartixa, certo? Quando eu vou separar a palavra lagartixa, vamos ver como é que eu separo? Ó, lagartixa. Então, o R, ele não pode ficar em qualquer lugar. Ou senão, lagartixa. E aí, quem aí de casa conseguiu? Conseguiram? Alejandro conseguiu, Ana Luísa, sim? Cecília, ótimo, então. Próximo desafio na 3. Vocês não vão observar como estão separadas as palavras abaixo, né? As sílabas das palavrinhas, e pintar apenas aquelas que forem separadas corretamente. A prof já ajudou vocês aqui, porém vamos fazer juntos. Por exemplo, a palavra pedaço. Pedaço. Será que fica certo? Eu não posso separar assim, certo? Por exemplo, pedaço, eu separaria pedaço. Muito bem. E dois? Dois eu também não posso separar assim, certo? Seria dois, certo? Pensando, tá correto? Ó, pensando. Certíssimo, né? E passou. Passou. Lembra que o SS brigam se eles ficarem juntos? Então tem que separar. E outro. Outro. E o imagem, tá certo? Será que aquele M ele fica sozinho? Não, né? Imagem. Então, agora, ali naquele pontinho, vocês vão fazer a correção das palavras que não foram separadas corretamente. Ou seja, a palavra pedaço, a palavra dois e a palavra imagem. Vocês aí de casa vão separar corretamente, certo? Na 4. Em cada linha, vocês vão assinalar o quadro que apresenta a correta separação das sílabas das palavras. Então, por exemplo, ali a gente tem a palavra carregava, embaixo a palavra terremoto e, por último, a palavra marreta. Então, elas estão escritas de algumas maneiras diferentes e vocês vão pintar, que a prof já ajudou vocês, a palavra, né, que está escrita corretamente com a sílaba separada corretamente. Ok? Então, vamos corrigir agora. Como é que vocês separaram a palavra pedaço? Será que foi certo? Pedaço. E dois? Será que a prof tinha falado certo? Dois? Não, né? Queria ver quem aí de casa tinha feito certo. Então, dois a gente não separa. É dois. Simples. Ok? E imagem? Imagem. Deu certo? E aí, quem conseguiu separar certo? Ótimo! E na 4, a palavra carregava. Lembra que o RR também não pode ficar junto nas separações das sílabas? Então, a gente tem que separar. Então, a do meio é que está correto, é carregava. E terremoto, lembra do RR que ele não pode ficar junto, senão ele briga? Então, é a última, terremoto, certo? E marreta, o RR também não pode ficar junto, então é marreta. Ok. Agora, vamos fazer a produção de texto na página 77. Então, lembra que nas últimas aulas a gente leu algumas fábulas? Lembra? Pois então, olha só quem acabou de chegar por aqui. Que tal a gente descobrir algumas curiosidades sobre as formigas? Então, as formigas, vamos ler aqui. As formigas são insetos sociais e vivem em colônias, tá?
partilhando um abrigo comum com dezenas ou mesmo centenas de milhões de habitantes num espaço de 6 metros de profundidade aproximadamente. Numa colônia, há diferentes castas de formigas, e cada uma desempenha determinada tarefa. Umas trabalham e defendem os formigueiros, outras encarregam-se da reprodução. Algumas espécies possuem ferrões, enquanto outras se defendem dos predadores expelindo soluções ácidas. Você sabia que nós já fomos parar em uma fábula bem famosa? Essa história está desordenada nas tiras que estão no final do nosso caderno. Então, agora vocês vão recortar e na página 78 vocês vão tentar montar essa fábula. Então, essas aqui na página 101 são as tiras das atividades. Então, aqui a prof vai ler conforme está aqui, para daí vocês formarem a fábula da maneira com que vocês acham. E depois a gente vai corrigir. Então, vamos ver? E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? E agora, qual é a parte que a gente vai começar, será? Então, vamos fazer juntos essa atividade? Então, a prof vai pedir para vocês recortarem cada partezinha e a gente vai fazer junto para colar. Combinado? A gente vai colar na página 78. E no final, vocês vão dizer ali embaixo qual é a moral dessa fábula. Ou seja, o que ela nos ensinou, certo? Então, o nome, da nossa fábula é A Cigarra e a Formiga. E a prof vai falar para vocês a ordem dessa fábula. Então, vamos lá? A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Então, agora vocês vão ordenar todas essas tirinhas, colocar em ordem e colar na página 78. E vão colocar ali qual é a moral que essa fábula trouxe para vocês, qual foi o ensinamento, certo? Pode ser que esse ensinamento seja, cada um colhe o que plantou, ou seja, se você não fez nada para merecer alguma coisa, a coisa não vai cair do céu, A gente tem que fazer as coisas por merecer também. Ou se não, os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço por sua imprevidência, ou os preguiçosos colhem o que merece. Então, qual foi o ensinamento para vocês? Ok? E nossa última atividade na página 79, nessa versão da fábula, as coisas não acabaram muito bem para a cigarra, não, Porque a formiga não deu bola para ela. Então, que tal agora a gente criar um final diferente para essa história? Se quiser, vamos contar seu final também nos desenhos. Então, vamos lá. A formiga, então, perguntou a ela: e o que você fez durante todo o verão? Durante todo o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu. E agora, o que é que a formiga respondeu? Vocês aí de casa vão colocar o que é que ela respondeu, então, para a cigarra. Será que ela foi querida? Será que ela disse, por exemplo, que maravilha que você cantou, alegrou as minhas manhãs? Ou será que ela continuou sendo rude? Então, vocês vão continuar a história da maneira com que vocês querem, ok? Então, façam todas as atividades com calma e com atenção. Nossa apostila também está acabando. Daqui a pouquinho a gente já usa a nossa apostila nova, certo? Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. E eu acredito em vocês. Beijinhos e até a nossa próxima aula!